vocês? Espero que sim. Estou aqui diretamente da Cidade Baixa, da Ribeira City, certo? Para falar com vocês, para conversar com vocês e para tirar a dúvida de vocês. E a demanda de hoje foi justamente as atividades que eu já passei para vocês. Eu vou tirar todas as dúvidas, vou respondê-la, eu vou tirar todas as dúvidas, vou fazer tudo passo a passo para que não fique nenhum tipo de dúvida. Beleza? Vamos lá. Na primeira questão, a gente estava pedindo para simplificar esses radicais, para simplificar esse númerozinho aqui, ó, para comprimir ao máximo, digamos assim. E aí eu tenho lá, raiz quadrada de 2.352. Por que raiz quadrada? Porque não precisa necessariamente ter o índice aqui. Se não tiver o índice, a gente já sabe que é raiz quadrada. E a gente tem aqui, ó, primeiro passo, que vocês com certeza já sabem, é a fatoração. Se eu quero reduzir, se eu quero simplificar, eu vou fatorar. E aí, fatorando aqui, ó, 2.352 por 2 dá 1.176, que por 2 dá 588, por 2, 294, por 2, 147, por 3. Por que por 3? Porque a gente não pode mais dividir aqui por 2. Tá? Então, o próximo número primo é o 3. Então, por 3 dá 49. 49 pode ir por 3? Não. Qual seria o próximo número primo? 5, mas também não pode ir por 5. Então, eu vou tentar por 7. 49 dividido por 7 dá 7. E 7 dividido por 7, que eu vou dividir novamente, né? Vai dar 1. Tá? Então, após essa fatoração, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar, eu vou separar aqui em potências, tá? Com expoente que coincidem com o índice. Pelo menos essa foi a dica que eu dei para vocês. Por quê, galera? Porque quando a gente dividir o expoente pelo índice, vai dar 1. Então vai ficar simplesmente o número que a gente separou aqui. Tá? Pelo menos eu acho mais fácil. Mas se vocês quiserem fazer de uma outra forma, mas que tenha o resultado correto, não tem problema algum. Vamos lá. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. O 3 não tem com quem multiplicar, ficar 3, né? Ou 3 elevado a 1, tanto faz. E aqui, 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Depois de arrumar dessa forma aqui, eu vou colocar no lugar do número. Então, no lugar do número, eu coloco as potências. E aí fica fácil, ó. Vou simplificar o expoente com o índice. Já que eles são iguais, né? Vai dar 1. Então, esse número vai sair. 2 dividido por 2, 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 ou simplesmente 2. E aqui eu faço com todos, né? Todos que eu puder. Cancelo 2 com 2. Esse 2 sai do expoente. Sai do radical, perdão. Esse 3 aqui eu não posso. Por quê? Porque o 3 não está elevado a 2. Então, não coincide com o expoente. Tá? Não dá para dividir 1 por 2. Tá? Vai ficar uma fração. E aqui o 7 ao quadrado. Cancelo também, ó. Dividir 2 por 2. Então, o 7 vai sair. Vai ficar 7 elevado a 1 ou simplesmente 7. Estão entendendo? Então, todos esses números aqui que eu dividi o expoente com o índice, ele acabou saindo. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 7. E o 3 simplesmente vai continuar dentro do radical. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, nosso resultado final será 28 raiz de 3, porque o 3 não vai sair do radical. Tá? Então, o máximo que a gente dá para simplificar, que a gente consegue simplificar, é justamente dessa forma aqui. 28 raiz de 3. Belezinha? Na letra B, a gente tem raiz cúbica de 32. Raiz cúbica de 32, o que eu vou fazer? Vou fatorar também. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. O que é que eu faço? Vou separar aqui, ó, em potências que o expoente seja igual ao índice. Então, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado, porque aqui, infelizmente, não consigo chegar ao mesmo número que o índice. Então, vou substituir, ó, essa fatoração, vou colocar dentro do radical. Esse daqui, galera, eu consigo cancelar, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 2 sai do radical. Só que esse daqui não tem como sair, tá? Então, vou deixar ele da mesma forma. Então, vai ficar 2 que multiplica raiz cúbica de 2 ao quadrado. E quanto é 2 ao quadrado? 4.
O resultado que, por enquanto, eu quero que vocês tenham é justamente esse primeiro aqui, ó, esse resultado. 2 raiz cúbica de 4, tá? Porque esse número aqui não conseguiu sair do radical. Uma outra alternativa, que eu não quero que vocês façam, pelo menos dessa vez, é essa daqui, ó. Lembre que, na outra aula eu mostrei para vocês, quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. Então, quem é o expoente aqui se torna o numerador e quem é o índice se torna o denominador, tá bom? Então, esse número aqui, ó, esse radical se tornou 2 elevado a 2/3. E aí eu faço, ó, propriedade de potenciação. Multiplicação de potência em mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, ficaria 1 mais 2/3, que é igual a 5/3. Mas lembrando que eu não quero dessa forma, pelo menos por enquanto. Não nessa questão aqui. Tá? Então, o resultado que eu quero que vocês coloquem é 2 raiz cúbica de 4. Tranquilinho? Ótimo. Vamos lá para a letra C. Letra C, como nas outras questões, nas outras letras, eu vou querer que você fatore. Viu o número aqui no radical, galera? Eu vou fatorar. Fatorei, ó. Então, como vocês viram, tive todos esses números aqui. Separei em potências que coincidem com o índice. Então, ficou 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à quinta. Vou colocar dentro do radical. Cancelo, ó, o expoente com o índice. Né? 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, saiu 2 aqui. E isso aqui também, saiu 2. 2 vezes 2, 4. Tá? Se vocês quiserem fazer a prova real, galera, então, só vai pegar, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Tá? Multiplicar ele 5 vezes. E aí, eu tenho que ter esse resultado aqui, ó, que é 1024. Tá bom? Beleza. Essa letra D, por favor, preste atenção. É um pouquinho mais complicada. Só é ter um pouco mais de atenção. Letra D eu tenho raiz cúbica, tá? Aqui dentro a gente tem 3 elevado a menos 1, tá? E esse radical aqui está elevado a quinta, tá? Galera, tem uma propriedade da radiciação que fala o quê? Se o radical está elevado a um número, ó, esse número que o radical está elevado é o mesmo número. Esse número vai, na verdade, elevar o radicando, tá? Então, ao invés de ficar tudo isso aqui elevado a 5, vai ficar só o radicando elevado a 5. Pronto. E aqui a gente já sabe fazer. Por que a gente já sabe fazer? Porque aqui se torna potência de potência. Tá? Então, só é conservar a base e multiplicar os expoentes. Menos 1 vezes 5, eu vou ter menos 5. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver isso daqui? Galera, quando eu tenho um expoente negativo, eu simplesmente inverto o sinal do expoente. Então, vai ficar, em vez de ficar menos 5, vai ficar 5, tá? E eu vou inverter o numerador com o denominador, tá? Então, fica 1/3 elevado a 5. Inverti numerador com o denominador e troquei o sinal do expoente. Então, eu fico com raiz cúbica de 1/3 elevado à quinta. Pô, mas como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou pegar esse número, dividir. Como é que eu vou fazer aí, professor? Simplesmente, ó, galera. 1/3 elevado à quinta é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Então, eu vou simplesmente fragmentar de uma forma que venha me satisfazer. Que eu venha conseguir um número que eu possa simplificar com o índice. Fica bem mais simples. Porque 5 não dá para dividir por 3. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vocês concordam que 1/3 elevado à quinta é o mesmo que 1/3 elevado ao cubo vezes 1/3 elevado ao quadrado? Lembra, ó, conserva a base e soma os expoentes. Se eu conservar a base e somar os expoentes, vai ficar exatamente esse número aqui. Tá? E aí, simplesmente eu fragmentei esse número e agora, ó, coincide. É um múltiplo, tá? Então, eu posso simplificar esse primeiro termo aqui do nosso radicando. Então, ficaria 1/3 elevado a 3, que dividido por 3. Então, ele vai sair, que vai dar 1. Tá? E aí, saindo, vai ficar 1/3
raiz cúbica de 1/3 elevado ao quadrado. Esse daqui, galera, não tem como sair. Simplesmente vou resolver, né? 1/3 elevado ao quadrado deu 1/9. Então, o resultado dessa expressão aí, dessa simplificação vai ser 1/3 raiz cúbica de 1/9. Eu sei que a questão é um pouquinho complicada, um pouquinho densa, mas com calma aí dá pra gente analisar, pausar o vídeo, dar uma analisada, o que foi que o professor fez aí, analisar passo a passo, e aí então a gente vai entender, tá bom? Ótimo. Segunda questão. Segunda questão é uma expressão, tá? Na verdade, são 3 expressões que eu pedi para que para serem solucionadas. E aí eu tenho aqui, ó, menos raiz cúbica de 8 mais 16 elevado a 1/4 menos, abre parênteses, menos 2, fecha parênteses, mais 27 elevado a 1/3. Coisa muito simples aqui, ó. Primeiro passo. Vou pegar esse radical aqui, ó, fatorei o 8. Eu não vou precisar colocar todas as fatorações, porque a gente já sabe como é que faz isso daí. Então, fatorando o 8, eu vou ter 2 elevado ao cubo, tá? E aqui, 16 elevado a 1/4, simplesmente quem está no sol vai para a sombra, né? Vai ficar 1 aqui. E quem está na sombra vai para o sol. Então, vai ficar a raiz quarta de 16. Tá? Menos com menos vai dar mais. Tá? Então, vai ficar mais 2. Mais 23 elevado a 1/3. Então, a mesma coisa. Ó, quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, vai ficar a raiz cúbica de 27. Vamos lá para o segundo passo. Aqui eu simplesmente cancelo, né? Corto. Se eu vou tirar esse número aqui do radical, ele vai pegar esse sinal aqui. Então, vai ficar menos 2. Menos 2 mais. Corto, né? Simplifico. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, vai ficar 2 também, tá? Porque eu fatorei esse 16 aqui, se vocês perceberam. Fatorando 16, eu vou ficar 2 elevado a 4. Aqui, mais 2, mais raiz cúbica de 27, galera. O que foi que eu fiz? Vou fatorar também, ó. 27 vai ficar 3 elevado ao cubo. Coloco aqui. Beleza. Vamos seguir. Menos 2 foi o valor que eu tirei. Vai permanecer o menos 2, né? Aqui, ó, simplifiquei o 4 com 4, saiu, vai ficar o mais 2, que pegou o sinal aqui, ó, mais 2. Mais 2, continua aqui, mais, cancelo, ó, simplifico. 3 com o índice, que é 3 também, então vai ficar o 3. E aqui fica simples, né? Menos 2 mais 2, 0, mais 2, 2, mais 3, 5. E aí finaliza a nossa expressão, tá? São só detalhes que, na verdade, na expressão a gente tem que fazer tudo junto. Tem que analisar, ó, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou transformar em um radical, depois vou fatorar o radicando, e aí simplifico e tiro o valor dessa raiz. E por aí vai, tá bom? Letra B. Letra B eu tenho menos raiz cúbica de menos 8, mais 16 elevado a menos 1/4, menos, abre parênteses, menos 1/2, que é elevado a menos 2, mais 8 elevado a menos 4/3. Vamos lá, presta atenção. O que é que eu faço aqui, galera? Eu vou fatorar. Só que, pô, professor, aqui não é uma raiz de um número negativo. Você não falou que não existe a raiz de um número negativo. Galera, não existe raiz quadrada, não existe raiz quarta, não existe raiz sexta. Então, se o índice for um número ímpar, tá? Se for 3, 5, 7, então pode ser que exista o número, a raiz de um número negativo, tá? A gente possibilita isso daí. Então, repare, qual seria a raiz cúbica de menos 8? Seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, né? Que daria menos 8. Então, só é fatorar o 8 aqui. Eu vou ter o menos 2 elevado ao cubo, tá? E aí, menos 2 elevado ao cubo, a gente vai continuar daqui a pouco. Rapidinho. Mais 16 elevado a menos 1/4. Por o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, qual é o primeiro passo? Troco o sinal do expoente e inverto a nossa base. O que é numerador torna-se denominador
e o que é denominador torna-se numerador. Então, em vez de ficar 16 sobre 1, fica 1 sobre 16. Tá? Invertir. Então, fica 1 sobre 16 elevado a 1 quarto. 1 quarto. Menos. Aqui dentro, galera, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não tenho aqui menos 1 meio elevado a menos 2. Então, vai ficar... Se o expoente é negativo, eu vou trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar 2. E a nossa base eu vou inverter. Numerador vai para o denominador e denominador vai para o numerador. Então vai ficar menos 2 sobre 1, ou simplesmente menos 2. Mas, aqui eu tenho 8 elevado a menos 4 terços. Novamente, um expoente negativo. Inverto o sinal do expoente, então vai ficar 4 terços. E troco o numerador com o denominador. Eu inverto também. Então, ao invés de ficar 8 sobre 1, vai ficar 1 sobre 8. Beleza? Vindo aqui para outra filinha. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo, ó. Corto, né? Simplifico aqui. Então, eu vou ter simplesmente o menos 2. Menos 2 sai da raiz. Só que, repara que na frente da raiz a gente tem um sinal. Se tem um sinal, galera, quando ele sai, ele pega esse sinal. Então, vai fazer jogo de sinal, tá? Próximo passo aqui, ó. O 1/16 avos elevado a 1 quarto, ó. Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Tá? Transformei isso aqui em um radical. Tá? Uma raiz quarta de 1/16 avos. Menos. Menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, 4. Tá? 4 positivo. Como tem um menos aqui na frente, ó, a gente vai fazer jogo de sinal. Tá? Mais 1/8 elevado a 4 terços. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Tá? Aquela dicasinha que eu passei para vocês. E eu transformei novamente no radical. Beleza? Ótimo. E, galerinha, aqui, ó. Próxima fileira. Menos com menos, mais. Então vai ficar 2. Mais. Esse 16 aqui, esse 1/16 avos, eu vou simplificar. Vou fatorar. Então vai ficar 1 meio elevado a quarta, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. Então, esse 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio elevado a quarta é o mesmo que 1/16 avos. Tá? Eu simplesmente fiz uma fatoração. E aí fiquei com 1 meio elevado a quarta. Beleza. Menos... Abre parênteses, mais 4, ó. Menos com mais, menos, então vai ficar menos 4. Mais raiz cúbica de... eu tenho aqui, ó. Raiz cúbica de 1/8 elevado a quarta. Lembra que eu falei para vocês, ó. Eu simplesmente peguei esse 1/8 e fatorei. Fiquei com 1 meio elevado ao cubo. Tá? E esse expoente que estava aqui, galera, ele subiu. Tá? Foi para o radical. Foi o que a gente fez na última questão. Só que a gente fez o contrário. Ele estava no radical, foi para o radicando. Tá? E agora está no radicando, foi para o radical. Simplesmente subiu. Então, no lugar de 1/8, eu coloquei 1 meio elevado ao cubo. Tá? Que é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, vai dar 1/8. Beleza. Próxima filinha. 2 mais. Cancelando aqui, ó, o índice com o expoente, vou ficar com 1 meio. Menos 4 mais. Cancelo aqui, ó, o índice com o expoente aqui do radicando. Então, vou ficar com 1 meio elevado a quarta. Tá? 1 meio elevado a quarta. E aí, vou para a próxima fila. 2 mais 1 meio menos 4 mais... Quanto é 1 meio elevado a quarta? 1 meio elevado a quarta vai ser 1/16 avos. Próxima filinha. Simplesmente só fiz organizar, ó, galera. Botei a fração aqui na frente, ficou 1 meio mais 1/16 avos. E 2 menos 4 ficou menos 2. Aqui basta fazer o MMC. MMC de 2 e 16. 2, 16 e 1, né? Não preciso 1. 2 e 16 deu 16. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 16 dividido por 16,
1 vezes 1, 1. Menos 16 dividido por 1, 16. 16 vezes 2 deu 32. Então ficou menos 32. 8 mais 1, 9. 9 menos 32 vai ficar menos 23. Menos 23 sobre 16. Galera, eu sei que a questão acaba ficando um pouco longa, fica extensa, mas é necessário. É necessário ir no passo a passo, senão a gente acaba se perdendo. E para finalizar, pelo menos a segunda questão, eu tenho aqui, ó, letra C, 4 vezes 0,5, ou 5 décimos, elevado à quarta, mais raiz quadrada de 0,25, ou 25 centésimos, mais 8 elevado a menos 2 terços. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? 4 vezes. Isso daqui é 0,5, que também pode ser um meio. Se você for simplificar, o número sem a vírgula, galera, fica o quê? 5. Quantas casas decimais tem aqui? Quantas casas decimais tem aqui? Uma. Então ficaria 5 sobre 10, porque ficaria só um zero embaixo. 5 sobre 10. Simplificando 5 sobre 10, eu tenho um meio. Tá? Eu coloquei 0,5 direto como um meio, porque a gente já está meio que acostumado com essa transformação. Então, fica 1 meio elevado à quarta. Tá? Mais raiz de 0,25, o que é que eu faço? Primeiro, considero o número, eu vou transformar isso aqui em uma fração. Então, considero o número sem a vírgula. O número sem a vírgula é 25. E tem quantas casas decimais? 1, 2. Então, vai ter quantos zeros embaixo? 1, 2. Então, ao invés de ficar raiz de 0,25, vai ficar raiz de 25 sobre 100. Então, vamos lá. Mais 8 elevado a menos 2 terços. A gente já está acostumado com isso aqui. Então, é simples, ó. Troca o sinal do expoente. Então, ao invés de ficar negativo, vai ficar positivo. E inverto a base. O numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Então, ao invés de ficar 8 sobre 1, vai ficar 1 sobre 8. 1 sobre 8 elevado a 2 terços. Ótimo. Então, vamos lá. 4 vezes 1 meio elevado à quarta vai dar 1/16 avos. Tá? Mais raiz de 25, 5. Raiz de 100, 10. Então, vai ficar mais 5 décimos. Mais raiz cúbica de 1/8 elevado ao quadrado. Repara que eu fiz aquele mesmo esquema da outra questão. Ó. 1/8 elevado ao quadrado, então ficou 1. Vai ficar 1 meio elevado ao cubo. Vamos lá. Galera, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 16, simplificando, ficaria 1 quarto. Ou simplesmente pegando aqui, ó, simplificando 4 e 16 por 4, aqui vai ficar 1. E aqui fica 4. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Então, daria 1 quarto. Tá? Fiz a simplificação aqui bem básica. 5 dividido por 10. Pode ser por 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. E aqui, mais raiz cúbica de 1 meio elevado ao cubo. E esse radical está elevado ao quadrado. Tá? Por quê, galera? Porque eu joguei, ó, o expoente do radicando para fora e fatorei o radicando, tá? Como a gente tem feito nas outras questões. Beleza. Vai ficar 1 quarto mais 1 meio mais, cancelei, ó, o expoente com radical, então ficou 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio elevado ao quadrado é quanto? 1 meio elevado ao quadrado, eu vou ter que é 1 quarto. Então vai ficar 1 quarto mais 1 meio mais 1 quarto. Tá? Tirando o MMC, galera, vai dar 4. Tá? Ou simplesmente somando aqui tudo, se vocês souberem de cor, você vai ver que vai dar 4 sobre 4. E 4 sobre 4 é o mesmo que 1. Então a ressalva dessa expressão aqui seria 1. Certinho? Ótimo, galera. Valeu, então vamos lá. Terceira questão, muito fácil, muito tranquila. Só a gente ir fazendo o que a gente já aprendeu, já treinou bastante nas últimas questões. Raiz 64, se você souber de cor, vai botar lá que é 8, mas se não souber, você vai fatorar. Fatorando vai ter 2 elevado a sexta. E pegando o expoente, dividindo com o índice, eu vou ter 2 elevado a 3, e 2 elevado a 3 é 8, tá? Muito simples. Raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1
entendam que qualquer que seja, por exemplo, se a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Então, 1 vezes 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 1 vai dar sempre 1. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, tudo depende do expoente. Tá? Então, galera, vamos aprender uma coisa. Se a raiz é um número ímpar, tá? E eu tenho aqui menos 1, e o resultado vai ser menos 1. Mas se a raiz aqui fosse raiz quadrada, tá? Isso aqui não poderia existir. A gente não teria esse resultado, tá bom? Então vamos lá. Raiz cúbica de menos 1, o resultado vai ser menos 1, tá? Porque menos 1 elevado ao cubo é o mesmo que menos 1, ó. Então só eu cancelar o 3 com 3 e fica menos 1. Coisa bem simples. Acabei falando tá demais, mas é muito simples. Raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64 vai ficar... Fatório de 64 vai dar 2 elevado a sexta potência. Então, simplifica, ó, 6 com 6, vai sobrar o 2, ó. Vai ficar o 2 elevado a 1, que é 2. Letra D. Raiz quarta de 81. Fatório 81 vai dar 3 elevado a quarta. 3 elevado a quarta, ó, simplifica com o expoente, vai ficar apenas o 3. Muito simples. Raiz quinta de menos 32. Raiz quinta de menos 32. Primeiro analisa, ó. O índice é ímpar. Se o índice é ímpar, é possível que exista raiz negativa desse número. Mas se eu fatorar o 32, eu vou ter lá 2 à quinta. Então, seria o mesmo que menos 32, então vai ser menos 2 à quinta, tá bom? Então é só analisar. Se aqui fosse um índice par, não seria possível resolver, sendo que o radicando é negativo. Tá? Então vamos lá. Fatorei aqui, simplesmente ficou menos 2 à quinta. Simplifica, ó, 5 com 5. Divido o expoente pelo índice, então ele vai sair o menos 2. Tá? Letra F, 25 elevado a 1 meio, vai ficar, ó, quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol, então vai ficar raiz de 25. Raiz de 25 você sabe que é 5, né? Mas se não souber, só é fatorar, vai ficar 5 ao quadrado, que é igual a 5. Letra G, G de George. Então, 8 elevado a 1 terço. 8 elevado a 1 terço é o mesmo que raiz cúbica de 8. Tá? Porque quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Que fofinho isso. E aí, fatorei o 8, ó. Pego o expoente e divido com o índice, e aí vai ficar sobrando só 2, ó. Então ele sai do radical, vai ficar 2. E aqui repare que é uma sequência, né? Todos vão ser assim. Aqui a gente já fez desse estilo aqui, porque tem menos 27. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Tá? Então vai ficar a raiz cúbica de menos 27 ao quadrado. Tá? Só esqueci de colocar o expoente, o parênteses aqui, mas considere. Fatora esse menos 7, galera, vai ficar menos 3 ao cubo. Então esse 2 aqui eu joguei para cima, ó. Tá? Simplesmente joguei para cima. Ou então, galera, só é pegar esse 2, vai multiplicar o expoente desse aqui. Mas eu prefiro que vocês façam dessa forma, ó. Jogar para cima do radical. Então vai ficar menos 3 ao cubo, tá? Cancela o expoente com o índice, então vai ficar menos 3, vai sobrar o menos 3, e a gente vai considerar o 2 que eu joguei para cima do radical. Então vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. Tá? E aqui, menos 1 elevado a 7 nonos. Só uma dica para vocês. Se a gente tem aqui o menos 1 elevado a qualquer número, nesse caso aqui é o menos 1. Se fosse 1, o resultado seria 1. Mas como é menos 1, considera uma forma. Ó. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Galera, se o expoente, o índice, perdão, for um número ímpar, então
existe o resultado aqui de um radicando negativo. Então, menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, se você for resolver isso daqui, vai dar menos 1, tá? Se elevado a sétima. Tá? E aí, então, se é menos 1 aqui e o índice é ímpar, existe resultado. Então, o resultado disso daqui vai ser menos 1, tá bom? Se fosse 10 aqui, teria resultado? Não, tá? Não existe raiz décima de menos 1. Então, se aqui fosse qualquer número par, não teria um resultado aqui. Tá? E na J, 0 sobre 0, no caso, teria uma definição matemática aí. Então, não dá para a gente dividir por um número 0. Tá? E assim a gente finaliza. Tá? Foi extenso, talvez um pouco trabalhoso, mas qualquer dúvida, galera, que tenha ficado aí sobre essa aula que a gente fez aí rapidamente, mas mesmo a gente dando a corrida na explicação, repare que vai ficar um pouco extensa. Mas qualquer dúvida, pode entrar em contato por e-mail, pela plataforma e pelos comentários, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.